Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje, continuando o curso de filosofia, nós vamos falar sobre Kant 2, a ética. Vamos tratar e entender um pouco mais sobre o padrão normativo de Kant em relação à ética, o que ele estabeleceu, a sua teoria e as suas fundamentações. Vamos juntos nesse aprendizado? O filósofo Immanuel Kant trouxe grande contribuição para a filosofia moderna. Em sua primeira obra, Crítica da Razão Pura, publicada em 1781, nessa obra, Kant já demonstra a sua maturidade em relação à sua concepção de ética. Corroborando com seus pensamentos, ele também publicou em 1785 a Metafísica dos Costumes, obra também importante para elucidar melhor o pensamento desse importante filósofo. Na ética de Kant, a ética deontológica, o filósofo dizia que era necessário buscar um princípio de moralidade e que esse princípio iria estabelecer de forma universal aquilo que é certo e aquilo que é errado, e não as consequências ou as questões do dever de uma pessoa, de algo que foi proposto pela sociedade. Kant, nesse caso, vai fazer críticas ao utilitarismo, aquela teoria de que defende que as consequências de um ato é que vão determinar o certo e o errado. Para entendermos melhor o pensamento de Kant em relação à ética, é necessário compreender o termo liberdade autônoma. Para Kant, ele vai refutar essa ideia de que o homem é livre. No caso, essa liberdade que Kant vai questionar, essa liberdade biológica ou social. Para Kant, as questões sociais propostas pela sociedade nos impulsiona a algumas ações. Nesse caso, não agimos livremente, mas agimos já mobilizados, influenciados por aquilo que é determinado pela sociedade. Assim também a questão biológica. Para Kant, não agimos livremente quando somos impulsionados pelos apetites do nosso corpo. Pelo contrário, nós somos realmente escravos porque agimos forçados pela nossa própria biologia, pela nossa própria humanidade. Diante desse quadro, Kant vai dizer que o indivíduo precisa buscar o princípio universal daquilo que é certo. E ao encontrar esse princípio universal, ele sim vai ser livre, porque vai seguir aquilo que ele concebeu como certo. Ele vai ter uma autonomia para dizer e entender aquilo que é um princípio universal. Chegamos agora a um outro conceito muito importante na filosofia de Kant, que é o imperativo categórico. Quando o indivíduo ele consegue, através da racionalização, do uso da razão, encontrar esse princípio universal, ele acha esse princípio universal, ele sim vai conseguir agora entender o que é o certo e errado. Então, esse princípio universal, Kant vai chamar de imperativo categórico. Concluindo o pensamento, o imperativo categórico seria esse princípio universal, esse imperativo universal que deve ser encontrado a partir do uso da razão. Apesar de Kant, sim, entender que a ideia utilitarista ela é equivocada e que nós precisamos buscar um princípio universal, uma norma estabelecida para todos, Kant vai apelar para a razão. Dentro da sua construção filosófica, ele vai entender que a razão ela vai determinar esse princípio universal. Porém, nós sabemos que a razão ela foi corrompida
corrompida pela natureza pecaminosa. A partir do momento que o homem pecou, a sua própria natureza, o seu próprio raciocínio, ele foi deturpado. Portanto, confiar 100% no raciocínio, na lógica racional, para encontrarmos aquilo que é a verdade, é algo um pouco complexo, complicado. Nesse caso, na cosmovisão cristã, nós entendemos que esse princípio categórico, essa lei universal, sim, ela já está estabelecida, ela precisa ser encontrada, porém, não é na racionalidade humana, mas sim nas Sagradas Escrituras. É isso aí, terminamos a nossa aula de hoje e já te convido para dar continuidade ao aprendizado da filosofia. Vamos estudar os contratualistas, vamos sair um pouquinho do campo da ética individual, normativa, para estudarmos um pouco mais as questões políticas. Vamos juntos nesse novo aprendizado? Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!